Aviso definitivo foi enviado. A torcida aprovou. Árabe bilionário já está sabendo. A decisão foi tomada e o Vasco já foi avisado. Vamos falar muito sobre as notícias do Gigante da Colina nessa quarta-feira. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral de sempre, o seu joinha, o seu like é muito importante para o nosso canal, traz mais vascaínos apaixonados por esse vídeo. Avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e o nome do Vasco na plataforma, né? Nos top trends da plataforma sobe e você ajuda muito a marca Vasco. Então o seu like é muito benéfico, corre ali embaixo. Está liberado, tá? Botãozinho escrito inscreva-se. Liberadão aqui embaixo para você clicar e fazer parte da nossa família que cada dia cresce mais. Vale lembrar que também ali nos comentários eu deixo sempre aquele abraço da galera. Então você corre ali nos comentários, deixa o seu nome e a cidade de onde você está falando. E eu vou trazer agora, né, o abraço da rapaziada que mandou uma mensagem no vídeo anterior. Então você mandando nesse vídeo, no próximo eu venho aqui com o seu alô. Um abraço para o Zé de Souza, Picos do Piauí. Um abraço para a galera. Tem gente do Mato Grosso, Jefferson Ribeiro. Uma boa noite para Elvira, também de Brasília, Distrito Federal. Um abraço para o Luiz Santos de Cabo Frio. Saudações vascaínas do Gilmar Pedro de Juiz de Fora, Muriaé, Minas Gerais. O Hélio Souza manda um alô para Goiânia. Tem muitos vascaínos em Goiânia. Tem mesmo, tem razão, cara. Um abraço para Apicum Açu, lá no Maranhão. O Carlos André Gatinho, tamo junto, Carlos André. Um abraço também para a galera que está ligada direto de Monte Alegre de Goiás. O nome é Domingos da Cunha, Louça Andrade. Um abraço, Humberto Macaé, é Vasco. O Eli Moreira, de Xinguará, Pará. Um abraço também para toda a rapaziada que vem direto lá da cidade de Itaperuna, junto com meu amigo Tadeu Toledo, tá sempre com a gente aqui. E você também que manda seu abraço de Codó, no Maranhão, o Joaquim Silva. Um forte abraço também para o Maranhão. Você chega lá nos comentários e deixe o seu abraço. Vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa. As informações importantes do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama, nessa quarta-feira. E eu quero falar exatamente sobre aviso definitivo. Árabe bilionário já ficou sabendo. Acabou o sonho. E eu quero falar exatamente sobre isso porque o Al Hilal, né, clube de Khaled bin Talal, o árabe que está aqui na nossa thumb, né? Ele que estava interessado no Rayhan e o Vasco estava literalmente de olho no mecanismo de solidariedade da FIFA, que gera uma grana pesada, né, para o Vasco dentro dessa transferência. O Al Hilal ia fazer uma grande proposta, né, com um volume de grana muito alto, né? Dinheiro não é o problema para essa rapaziada. E aí o Rayhan deu um aviso definitivo. O árabe bilionário ficou sabendo que o Rayhan não vai querer jogar no futebol árabe, que quer permanecer na Europa. Então o aviso foi dado. O Vasco, obviamente, observando as transferências, né, dessa janela de início de temporada lá na Europa, observa muito bem como que vai funcionar, né, a transferência do Rayhan caso ele saia do Bournemouth. O Al Hilal seria um potencial investidor no Rayhan muito grande. E o bilionário árabe, né, o Khaled bin Talal, já tinha liberado o recurso para comprar o Rayhan. Agora a situação muda completamente. Eles perderam o Malcom, não vão conseguir o Rayhan e devem investir em outro jogador. O Vasco agora tira os olhos lá do clube árabe, do Al Hilal, para o mecanismo de solidariedade da FIFA e observa outros interessados na joia Cruz Maltina. Você acha que o Rayhan fez certo de não querer ir para o futebol árabe e querer permanecer no futebol europeu? Vai lá nos comentários. Bom, vamos falando aqui sobre decisão. É isso mesmo, o Vasco foi avisado. Matheus Candansan, de São Paulo, será o árbitro responsável pela partida entre Vasco e Vitória. E vou falar para você, hein? Árbitro que sente o jogo em casa. Eu acho que o Vasco vai ter aí um benefício, né? Joga o primeiro jogo em casa, decide no Barradão. Dentro de casa, o Matheus Candansan costuma ser muito fraco, costuma ser caseiro.
Tomara, né? Vamos lá, porque a arbitragem que apita contra o Vasco chega, né? Vamos ver se dá certo com o Matheus Candançan, definido pela CBF, o árbitro da partida contra o Vitória. E falando da partida contra o Vitória, definição. O Maracanã foi escolhido. E vocês lembram o que aconteceu na última coletiva que eu fui lá perguntar ao técnico Pedro Emanuel? Não lembra? Então preste atenção. Pedro, Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. Não é a primeira vez que acontece uma goleada, um placar elástico, uma derrota do Vasco aqui em São Januário. O seu time jogou no Maracanã contra o Fluminense e foi muito bem, talvez a melhor partida do ano do Vasco, dentro dessa temporada, mesmo fora do seu comando, e no seu comando a melhor até então. O presidente Pedrinho, ao ser perguntado sobre o jogo contra o Vitória, se será no Maracanã ou aqui em São Januário, ele falou que a preocupação é muito mais esportiva do que financeira. Financeiramente falando, o Maracanã é muito mais rentável e muita gente questiona o Vasco não jogar no Maracanã e estar muito abaixo do Flamengo, que joga no Maracanã de forma recorrente dentro de um mercado, até mesmo financeiramente falando. Eu queria saber esportivamente. Financeiramente não temos dúvidas. Esportivamente, o que passa pela cabeça do Pedro Emanuel vendo essa derrota e vendo a vitória sobre o Fluminense? Esportivamente, o Maracanã é mais atrativo que São Januário ou não? Obrigado. Exatamente isso. Falei sobre jogar no Maracanã, jogou bem contra o Fluminense, comparando com os jogos que vem jogando em São Januário. O Maracanã vem sendo um trunfo para o Vasco muito importante. E, novamente, né, nas perguntas, no último jogo contra o Santos, eu fui direto ao ponto falar sobre o que vem sendo aproveitado no estádio e o que não vem sendo aproveitado no estádio. Financeiramente falando, não tem discussão. O Maracanã é muito mais rentável. Esportivamente, parece que também para o Vasco está sendo melhor. Então, eu coloquei essa bomba lá no Pedro Emanuel, também para membros da diretoria escutarem, obviamente, estavam ali acompanhando a coletiva, e agora o Vasco vai sim lutar pelo Maracanã, já definido pela comissão técnica e pelos jogadores, jogar no estádio no jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Pedido ao consórcio foi feito e o Vasco aguarda a resposta. Vale lembrar que o Vasco tem 4 jogos a serem jogados no Maracanã, fora do acordo que Flamengo e Fluminense e Vasco fizeram em todos os clássicos serem disputados no estádio. Então o Vasco, além desses clássicos, tem mais 4 jogos. Um baita acordo ruim, né? Sendo que o Vasco tinha todos os jogos que quisesse, que tivesse fora do calendário de Flamengo e Fluminense. O Vasco poderia mandar no Maracanã, caso fosse recusado. O Vasco poderia judicializar o caso, fazer o que a 777 fazia, né? Judicializava o caso, levava na justiça comum e a liberação iria sair muito rápido, independente de laudo técnico ou qualquer outra coisa. Está previsto no edital, o Vasco, através do Pedrinho, abriu mão do edital para assinar um acordo maléfico para o Vasco, né? Acho que o Vasco tinha que mandar pelo menos a metade dos jogos no ano no Maracanã, porque o Maracanã traz uma energia diferente. São Januário tá complicado, os adversários não estão chegando lá, não estão respeitando mais, tá difícil, então tem que mudar de ares, tem que aproveitar o Maracanã e atiçar o torcedor a lotar, mostrar para o Maracanã o que é a torcida do Vasco. Então, provavelmente, Vasco e Vitória no dia 26 de agosto, no Maracanã, vai explodir, hein? A torcida já aprovou e eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Vamos falar sobre o mercado da bola, né? O Vasco que busca um centroavante, pessoas ligadas ao atacante Alex Arce, eliminado, né, pelo Fluminense lá no Independente Rivadavia, né, o nome do clube argentino, foi eliminado, mas o staff do jogador e representantes disseram que o Vasco não fez proposta para o atleta. O Gigante da Colina estaria de olho no atacante Gabriel Ávalos, de 35 anos de idade, do Independente da Argentina. Está em final de contrato, acaba no final do ano, 1,91 m, atacante de área. E também, segundo a galera do NTV, o Vasco estaria interessado no David Washington, jogador velho conhecido aí, né, do departamento de futebol do Vasco. O Vasco já esteve interessado em alguns momentos nesse jogador. O David Washington tem apenas 21 anos, está no Chelsea, tem contrato até junho de 2030. Obviamente não é usado no Chelsea de forma recorrente, acaba sendo emprestado, foi emprestado para o Santos anteriormente, agora volta aí de novo ao mercado, o Vasco podendo fazer uma proposta por empréstimo nesse jogador, já acenou
com o Chelsea. Vamos ver se o Chelsea vai dar um ok positivo para o Vasco negociar direto com o David Washington os seus vencimentos em um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Não sei quais serão os métodos dessa negociação, mas de fato o Vasco inicia as propostas com opção de compra no empréstimo, não consegue, vai para a obrigação de compra, não consegue, vai para aquisição. É uma regra utilizada no Vasco já há muito tempo, feita pelo Admar Lopes. Então, a primeira proposta, obviamente, empréstimo com opção de compra, o Vasco deve fazer ao Chelsea pelo jogador David Washington, tá? Saiu muito cedo aqui do futebol brasileiro, do Santos, está lá no Chelsea, pouco utilizado. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários que eu quero entender o que você acha sobre isso. Galera, dia decisivo, dia da gente conversar muito sobre Vasco. Daqui a pouco, meio-dia, a gente volta ao vivo, né? E você acompanha com a gente aqui. Eu aguardo vocês. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu tô voltando, hein?